Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui do YouTube. E hoje, um vídeo em homenagem a um pedido de um inscrito. Michael Soares tinha solicitado Pokémon. E Pokémon você terá, meu brother! Mas, antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu mestre Pokémon da edição. Solta a vinheta. Há 25 anos... 25 anos, velho. Ui, que horror! No dia 1º de abril de 1997... estreava no Japão, criado por Satoshi Tajiri, o anime de Pokémon, que apresentava pra gente o menino de 10 anos, Ash Ketchum, que inclusive tem 10 anos pra sempre, esse rapaz é tipo um Peter Pan japonês, e o Pikachu, os protagonistas do desenho. A animação de Pokémon continua no ar até hoje. Legal! Bem louco! E já possui ali mais ou menos uns 1.280 episódios e 24 longa-metragens, sendo um deles um live action, Detetive Pikachu. Vale lembrar que Pokémon é o anime mais longo de todos os tempos, se a gente considerar animes com mais de 20 minutos de duração por episódio. Pokémon chegou no Brasil, povo doido, em 10 de maio de 1999, e foi transmitido originalmente na Record no programa Eliana e Alegria. A música da abertura da primeira temporada de Pokémon é cantada pela própria Eliana. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. A primeira temporada de Pokémon, que é o tema desse vídeo aqui, também foi exibida pelo Cartoon Network e inclusive... tem vídeo do Cartoon Network neste canal aqui. O Dedé Monstro da Edição vai colocar o link aí na descrição desse vídeo. E hoje, se eu não me engano, está disponível a primeira temporada de Pokémon no catálogo da Netflix. Mas, vale uma observação. Está incompleta, contendo só 52 episódios. Se você quer ter os 82 episódios de Pokémon, da primeira temporada de Pokémon... dá um pulo na nossa lojinha, porque lá tem completo, diferente da Netflix. Parabéns! E não podemos esquecer também o quadro Jukebox do Pikachu, que passava nos encerramentos dos episódios lá na Record, ou então nos intervalos comerciais do Cartoon Network. Jukebox do Pikachu! Você tem sido um bom amigo, há muito tempo está comigo. A história do anime, gente, é muito simples. Ash Ketchum, um menino de 10 anos, resolve sair de casa, abandonar a escola, família e amigos, pra domar e capturar um monte de animais e colocar eles pra brigar com outros animais até a morte. Um desenho super infantil. Pelo visto, no mundo de Pokémon não existe conselho tutelar, porque se existisse conselho tutelar, a mãe do Ash provavelmente já teria levado um processo. Também vale a pena falar que o Ash é um péssimo treinador, porque a maioria das insígnias que ele ganha na primeira temporada, ele ganha por dó, e não por habilidade. Então fica aí o registro. Ash, você esqueceu disso. Uma insígnia? Por derrotar um treinador do ginásio? Eu não posso aceitar. Eu não ganhei de você. Eu desisti. Sem talento! Bom, como eu já tinha falado, nesse vídeo aqui a gente vai falar só da primeira temporada de Pokémon, que vai do episódio 1 ao episódio 82, que mostra como o Ash se torna um treinador de Pokémon e ela termina no final da Liga Índigo, lá no campeonato. Na minha opinião, essa primeira temporada é a melhor de todas, mas eu tenho que contar uma historinha pra vocês. Senta que lá vem a história. No começo, lá em 99, eu não gostava de Pokémon. Por quê? Porque eu tinha um certo preconceito com o desenho, mesmo nunca tendo assistido, e eu achava que era infantil. Eu tô passada, chocada. E aí,
Só um ano depois da estreia, lá no ano 2000, eu fiz uma viagem com a minha família para Campinas. E nessa viagem os meus primos mais novos, Fernando e Júnior, estavam comigo e eles eram viciadíssimos em Pokémon. Eu até tirava sarro da cara deles por conta disso. Vale a pena lembrar que eu sempre fui o primo mais velho. O Fernando é 5 anos mais novo que eu e o Júnior 7. Eles eram bem crianças. Eu tinha 12, o Fernando 7 e o Júnior 5. E eles estavam assistindo Pokémon. Como lá na viagem que a gente fez pra Campinas não tinha muita coisa pra fazer, eles estavam assistindo Pokémon e eu parei pra assistir com eles. O que aconteceu? Eu vi 2, 3 episódios seguidos e fiquei viciadíssimo em Pokémon. Mas assim, viciado nível hard, ao ponto de querer jogar os jogos, jogar RPG de Pokémon. Eu queria pegar meu cachorro e transformar num Pokémon. Eu fiquei viciadíssimo. O primeiro episódio que eu assisti de Pokémon foi o episódio número 13, Mistério no Farol, onde um Dragonite gigante aparece ali meio que pra assustar a galera. Mas vamos às curiosidades. Curiosidade número 1. No anime, o Ash tem um Squirtle, um Charmander e um Bulbasauro. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o anime é baseado num jogo da Nintendo chamado Pokémon. E nas versões originais, que é a versão Blue e Red, você só poderia começar ou com um Squirtle, ou com um Charmander, ou com um Bulbasauro. O anime fez tanto sucesso que eles criaram uma versão especial chamada Pokémon Yellow, onde você controlava o Ash e começava com o Pikachu. Curiosidade número 2. Vocês sabiam que o Pikachu não seria o amigo número 1 do Ash? É o quê? Pois é. Quando o anime começou a ser desenvolvido, eles usariam o Clefairy para ser o companheiro do Ash durante todo o anime. Mas aí os produtores perceberam que o Clefairy era um Pokémon muito feminino. E como eles queriam agradar tanto o público masculino quanto o público feminino, eles trocaram pelo Pikachu, que agradaria tanto meninos quanto meninas ao mesmo tempo. Eu acho que acertaram, porque o Clefairy é um Pokémon ridículo. Curiosidade número 3. Na segunda temporada, o personagem Brock é substituído pelo Tracy na saga das Ilhas Laranja. E vocês sabem por que isso aconteceu? Não. Os produtores consideravam o Brock um personagem que incitava o racismo. Eu não sei se vocês lembram, mas o Brock ele tem o olhinho totalmente puxado. E isso poderia incitar uma espécie de provocação ou até racismo com o público asiático. E aí eles resolveram trocar pelo Tracy, que tinha o mesmo olho da Misty, do Ash e de todo mundo. Só que o que aconteceu? O pessoal começou a reclamar dessa troca, e aí mais pra frente eles recolocaram o Brock no desenho. Olha a brisa desses produtores. Curiosidade número 4. Vocês lembram do Pokémon Jynx? Pois bem, a Jynx é um Pokémon que tinha o rosto negro, os lábios bem carnudos, um corpo cheio de curva e todos os ataques desse Pokémon remetiam a sensualidade e atração. Pois bem, acreditem ou não, o pessoal começou a acusar a Jynx de ridicularizar o povo negro. É mesmo, é? A coisa tomou uma proporção tão grande que o episódio onde a Jynx aparecia começou a ser banido em vários lugares do mundo. Ou seja, ninguém mais queria exibir o episódio onde a Jynx aparecia. A Nintendo, vendo essa polêmica toda acontecer, resolveu colorir o rosto dela de roxo, mudança que permanece até hoje. Curiosidade número 5. Se você aprendeu a gostar de Pokémon através do anime, como foi o meu caso, agradeça ao Sr. Takeshi Sudo. Ele foi o responsável pelas primeiras temporadas de Pokémon. Foi ele que criou os personagens Jessie e James e aquele famoso lema deles, que eles repetem em todo o episódio. Para proteger o mundo de toda devastação. Para unir todas as pessoas em nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Eu sou Jessie. E eu sou James. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. E também foi o responsável direto pela criação do roteiro dos 3 primeiros filmes. Em 2002, esse senhor teve um problema com Pokémon, porque ele achou que os episódios estavam ficando muito repetitivos, muito iguais, e ele queria transformar o molde do anime para agradar um público mais velho. Como o resto da equipe não queria seguir por essa linha, ele acabou abandonando o projeto de Pokémon.
Só que a curiosidade disso aqui é que alguns anos depois da saída do Takeshi, a equipe começou a trabalhar o Pokémon para ser voltado para um público mais velho. Baseado na nossa quinta curiosidade, aqui vão duas observações. Observação número 1. Apesar da primeira temporada ser muito boa, o anime de Pokémon ele é bem pobrezinho de roteiro. Porque o que acontece? Em todo episódio, eles mostram um Pokémon novo, e aí junto com esse Pokémon vem um novo personagem que a gente nunca tinha visto, e aí durante o episódio a equipe Rocket aparece para roubar esse Pokémon e o Pikachu, eles acabam não conseguindo e acabam decolando de novo. Ou sempre, a mesma história, mesmos vilões, ou seja, um negócio meio, sabe, quadradinho demais, repetitivo e chatão. E a segunda observação aqui é que eu nunca entendi essa coisa do Ash nunca envelhecer, dele ter 10 anos pra sempre. Eu acho que quando você acompanha o crescimento de um personagem, como o Goku, por exemplo, que a gente conhece criança, vê ele crescendo, casando, tendo filhos, netos, você cria uma espécie de identificação com a história desse personagem. Porque muitas coisas que esse personagem viveu, você acaba vivendo também. Agora, no caso de Pokémon, por eles manterem o Ash com 10 anos pra sempre, chega uma hora que você simplesmente desiste. Você cansa, porque fica muito repetitivo. O que vocês acham dessas duas observações? Deixa a sua opinião pra gente aí nos comentários. Curiosidade número 6. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Pokémon chegou no Brasil, foi divulgada uma lista com 150 Pokémons, sendo que o Pokémon 150 era o Mewtwo. Inclusive, tem um álbum aqui no cenário à minha direita que comprova que só existiam 150 Pokémons. Só que, no final do episódio número 1 da primeira temporada, aparece uma ave voando no céu. Essa ave é o Pokémon Ho-Oh, que na numeração era o Pokémon 250. Ou seja, logo no primeiro episódio, eles já davam a entender que existiam no mínimo 250 Pokémons prontos. Só que aqui no Brasil foi vendido a ideia pra gente de que só existiam 150. Ao longo da primeira temporada também, vale lembrar que aparece o Togepi, que não faz parte dos 150 Pokémons originais. Ou seja, houve uma certa confusão aí na hora de divulgar o número exato de Pokémons existentes. Palhaçada! Curiosidade número 7. No episódio 18, intitulado Férias em Acapulco, a Misty vai participar de um concurso de beleza usando biquíni num navio. E ela se surpreende quando ela vê a Jessie e o James participando do concurso. E aí o que acontece? Esse episódio foi censurado em muitos lugares porque o James aparece com um par de seios falsos. E ainda, no decorrer do episódio, eles inflam esses seios do James para ele ter o dobro do tamanho. Esse episódio ficou excluído em muitos lugares por fazer uma referência ao homossexualismo. Curiosidade número 8. No episódio 19, intitulado Tentacool e Tentacruel, um grupo de pessoas está tentando instalar um hotel num habitat natural onde vivem os Pokémons Tentacool e Tentacruel. Só que o que acontece? Como esse hotel está agredindo o meio ambiente em que eles vivem, eles se revoltam e começam a atacar uma cidade litorânea. A curiosidade desse episódio é que ele foi proibido nos Estados Unidos porque o ataque desses Pokémons gigantes lembrava muito o ataque de 11 de setembro envolvendo as Torres Gêmeas. Aqui no Brasil, esse episódio sempre passou, porque a gente não tá nem aí com esses caras do terrorismo, eles também não estão nem aí com a gente cagou pra tudo, então esse episódio sempre foi exibido. Tá bom. Curiosidade número 9, episódio 35, A Lenda de Dratini. Nesse episódio, gente, aparece um uso excessivo de armas de fogo. E aí as pessoas consideraram esse episódio meio irresponsável, porque além do mau uso das armas de fogo, ainda num trecho do episódio, o Meow aparece usando um bigode e imitando o Adolf Hitler. Então assim, vários países condenaram e proibiram esse episódio. Inclusive o Brasil, meu brother! Vale a pena lembrar que foi nesse episódio que o Ash captura aquela manada de 30 Tauros, que apareceriam em outros episódios. Como esse episódio não foi exibido no Brasil, na época a gente ficava com aquela cara assim, pô, mas da onde ele tirou 30 Tauros? Será que ele comprou? Não, passou nesse episódio 35, que foi censurado. Os únicos 2 países no mundo
que não censuraram esse episódio foram a China e a Coreia do Sul. Mas, se você quiser ver esse episódio, é só falar com a gente através das nossas redes sociais, porque nós temos a primeira temporada completa na lojinha, hein, meu parça? Curiosidade número 10, episódio 38, o Soldado Elétrico Porygon. Provavelmente o episódio banido mais famoso de Pokémon. Esse episódio, gente, fez com que várias crianças japonesas reclamassem de dor de cabeça, enjoo, vômito, visão borrada. Algumas crianças japonesas até tiveram convulsões e ataques epiléticos. Na época foram registrados 685 internações por conta desse episódio no Japão. No Japão, esse episódio foi banido após a primeira exibição por conta desse número de crianças que foram hospitalizadas. E o episódio virou notícia internacional, sendo citado no Jornal Nacional pelo William Bonner. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. Isso fez com que vários pais aqui no Brasil ficassem com receio de que as crianças assistissem Pokémon, porque eles achavam que todos os episódios iam dar ataque epilético. Eu lembro, inclusive, que a minha mãe não queria me deixar continuar assistindo Pokémon por conta dessa notícia. Olha a brisa do povo nos anos 90. Por conta desse merdeiro todo que aconteceu com esse episódio, as evoluções do Pokémon Porygon, que seriam Porygon 2 e Porygon Z, nunca foram mostradas no anime. Esse caso foi tão sério, povo doido, que quase que o anime foi cancelado por conta do ocorrido nesse episódio aqui. Curiosidade número 11, o episódio 39, chamado Feriado à la Jinx, é aquele episódio que eu comentei um pouquinho antes, falando e acusando a Jinx de ser um personagem que incita o racismo contra pessoas negras. O que aconteceu, gente? Como o episódio anterior, que é o 38, foi o episódio do Porygon, e logo na sequência, no episódio 39, que é o da Jinx, formou um combo de reclamações, porque no 38 as crianças passaram mal e foram pro hospital. No 39 vem um Pokémon que tá estereotipando a raça negra, os produtores ficaram meio perdidos. E aí o que eles fizeram? Se liga. Eles pegaram esse episódio 39 e colocaram ele pra ser o episódio 65. Até aí você fala, pô, não tem problema nenhum. Eles separaram o episódio 38, que era o episódio da epilepsia, e pegaram o 39, que era esse episódio da Jinx, e mudaram ele lá pro 65. Não teria problema se, neste episódio da Jinx, o Ash ainda tinha um Charmander. Mas no episódio 64, que seria um antes, depois dessa mudança, o Ash já tava com Charizard. Ou seja, não fazia nenhuma noção, não fazia nenhuma lógica ter tirado o episódio do 39 e colocado ele no 65. Porque mexeu com toda a cronologia do desenho. Várias merdas ao mesmo tempo. Curiosidade número 12. Existe um especial chamado Véspera de Ano Novo Pokémon, que nunca foi ao ar. Esse episódio ele foi programado para ser exibido no dia 31 de dezembro de 1997. Só que o destino quis que, na semana em que esse episódio iria pro ar, acontecesse aquela porcariada envolvendo Porygon, no episódio 38, lembra do caso da epilepsia e tal. Como teve esse merdeiro aí, eles resolveram não exibir esse episódio chamado Ano Novo Pokémon. E aí essa coisa ficou perdida. Ninguém sabe até hoje do que esse episódio falava, se tinha alguma relação com o resto dos episódios. Foi simplesmente algo que foi anunciado e nunca exibido. Curiosidade número 13, episódio 51, o Pokémon Farfetch. O que acontece? Nesse episódio é mostrado que a Jessie já tem um Lickitung. Qual é o problema? Ela só capturaria esse Pokémon 3 episódios na frente, ou seja, no episódio 54. Isso indica que este episódio 51 não deveria estar ali. Ele deveria ter sido colocado mais à frente na lista de episódios. Em que lugar? Não sei. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Curiosidade número 14, episódio 54, Princesa contra Princesa. Neste episódio,
é mostrado que a Misty não tem o Togepi ainda, mesmo ela tendo ganho ele 2 episódios atrás, lá no episódio 52. Ou seja, esse episódio 54, ele provavelmente também tá fora do lugar correto. Onde ele deveria estar? Não faço a menor ideia. Se você souber, coloca aí nos comentários. Curiosidade número 15, episódio 65, a batalha pela insígnia. Povo doido, essa pra mim é a curiosidade mais legal. Por quê? Nesse episódio, o Ash tá indo atrás da última insígnia que ele precisa pra entrar na Liga Índigo, pra poder participar ali do campeonato. E quando ele tá chegando perto do estádio, a gente vê uma explosão acontecendo e algo saindo voando do estádio. Na época, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Essa cena seria reutilizada no primeiro filme do Pokémon, chamado Mew vs Mewtwo, aonde explicaria o porquê que houve a explosão e quem era aquele Pokémon que saiu voando, que hoje a gente sabe que é o Mewtwo. Mas eu achei muito louco eles pegarem um fragmento do episódio 65 e transformarem no momento essencial do filme. E aí, povo doido, o que vocês acharam das curiosidades? Tem alguma curiosidade que vocês conhecem e a gente não abordou? Deixa aí nos comentários. Qual é o seu episódio favorito da primeira temporada de Pokémon? A minha parte favorita, o meu episódio favorito, é a luta entre o Charizard e o Magmar pela 7ª insígnia que o Ash disputa, a insígnia do vulcão. Aquela luta é braba. Mas deixa aí qual é o seu episódio favorito da primeira temporada de Pokémon, beleza? Comenta aí que a gente quer saber. Ó, vale lembrar que a gente ainda tá sorteando os 114 primeiros episódios de Cavaleiros do Zodíaco com a dublagem clássica e raríssima da Manchete. Mas nós só sortearemos esses episódios quando esse canal chegar a 1000 inscritos, então não perde tempo e ajuda a gente a bater essa meta, beleza? Lembra que esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer pra vocês, mas pra fazer os outros, tem que finalizar esse daqui. O canal também tem lojinha, e o que nós vendemos lá? Filme, desenho e séries antigas. Tem jogos também, tá acabando, mas ainda tem. Então se você tiver interesse em algum dos nossos mais de 1000 produtos, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre Pokémon. E, pô, se você gostou, tá ligado, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância pro futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!